Oi, muito bem. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na sala 1. Essa sala é uma homenagem a Cassandra Rios. Nesta sala, a gente tem Libras e filmagem. Cassandra Rios foi uma escritora brasileira que publicou livros de ficção, mistério e principalmente sobre homossexualidade feminina, sendo a primeira escritora a tratar do tema, quebrando um grande tabu nacional. Ela acabou sendo perseguida e ameaçada pela ditadura militar, mas não parou jamais de escrever. Eu vou pedir agora para a apresentação do vídeo dos nossos patrocinadores. Por favor. O mundo está em movimento. Não há como ficar parado. Ou você escolhe evoluir, ou algo te empurrará. A TQI impulsiona a evolução digital conectada com o potencial máximo do seu negócio. É preciso ser dinâmico e ter habilidade para manter o equilíbrio quando todo está em movimento. Ser digital não é sobre dominar apenas tecnologias. Ser digital é sobre criar experiências únicas. A TTI é expert em evoluir negócios através de estratégias e produtos digitais, utilizando práticas ágeis, DevOps e tecnologias inovadoras aliadas a uma cultura colaborativa e imersiva com nossos clientes, gerando entregas de alto valor em ciclos curtos e customizados ao seu negócio. Você está pronto para competir digitalmente? TQI. Crie, transforme, evolua, inove. E agora o vídeo da Suzana. Quando você escolhe embalagens de papel que vão tirar milhões de toneladas de plástico das prateleiras e do mar, a natureza bate palmas. Quando você escolhe o tecido sustentável que vai substituir o fio sintético que polui o planeta, a natureza vibra. Quando você substitui as sacolas de plástico por sacolas de papel, a natureza percebe que você está fazendo o seu papel. Tudo isso pode parecer uma gota num oceano, mas é de gota em gota que vamos mudar o mundo e plantar um futuro melhor. Não existe bioeconomia sem o bioconsumidor. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Muito bem. E agora, então, eu convido o Alan Kuhn com o tema Como tratar com intencionalidade a dívida técnica da sua empresa. Muito bem, boa apresentação. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Vamos lá. É um prazer estar aqui na Jaio Brasil, falando para vocês. Minha primeira vez aqui, então estou nervoso. Me ajudem aí. Bom, sou o Alan. Eu sou Agile Coach na RD Station, Resultados Digitais, em Florianópolis. Meu foco é método Kanban e métricas. É onde eu gosto de trabalhar. Já estou atuando aí há 14 anos no mercado de tecnologia, 6 anos com agilidade. Sou crossfiteiro. Ciclista e adoro vinhos, né? Então são meus hobbies aí. Quem quiser conectar, tem o meu QR Code aqui para conectar. Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Já tiveram dificuldade de priorizar a dívida técnica na empresa de vocês? Quem teve aí? Levanta a mão. Legal. E a dívida técnica começa a crescer, e agora o que a gente vai fazer, né? E qual que era a melhor forma de atacar? Assim? Como é que a gente consegue sair agora? Como é que a gente ataca essa dívida técnica? Né? Vem sempre a pergunta, qual que é a melhor forma de fazer isso? Tentamos várias vezes e falhamos. Né? Tudo começou, então, com essa frase. A gente precisa ter uma conversa séria sobre a dívida técnica da nossa empresa. Né? Então, o nosso CTO estava recebendo relatos dos clientes, né? Ele é muito próximo dos clientes, e o sistema estava lento, que a gente estava com instabilidades, né? E os clientes estavam insatisfeitos, né? Principalmente os clientes grandes, que eram clientes que traziam uma boa receita para a gente, que o sistema já não estava aderindo ali ao que precisava. Então, ele trouxe muito
para a gente das lideranças, todas as lideranças dos times, tanto a liderança técnica, liderança de produto, liderança de design, para a gente falar sobre isso, né? A gente precisa olhar para a nossa dívida técnica. A gente não pode mais descartar ela. A gente está, ano após ano, deixando ela de lado. Então, é importante agora a gente sentar aqui juntos e definir como é que a gente vai atuar intencionalmente para a gente reduzir a nossa dívida técnica. E por que a gente precisa falar de dívida técnica? Tá? A dívida técnica ela está destruindo a moral dos desenvolvedores. Tá? Um desenvolvedor, hoje, muitas vezes ele sai da empresa porque ele não quer trabalhar num código todo bagunçado, né? Ou a gente não consegue trabalhar, ele retarda muito o processo dele. Toda vez que ele vai mexer no código, putz, é uma trabalheira, né? Então, 52% dos engenheiros, aí, segundo a pesquisa da State of Technical Debt, feita pela StepSize, disseram que causa impactos negativos na moral, né, deles, não tratar os débitos técnicos, as dívidas técnicas, desculpa. 58% das empresas não têm ainda um processo para gerenciar a dívida técnica. E 66% desses mesmos engenheiros acreditam que, se tivesse esse processo, eles conseguiriam aí, ser 100% mais rápidos e velozes na hora de desenvolver produto. Tá? E na RD também isso aconteceu, e acontece até hoje. Né? A gente tem muitas dívidas, né? A gente tem dificuldade de gerenciar, ela vem crescendo ano após ano, né? E uma pesquisa da Reforge, né, trouxe que, conforme o crescimento das empresas, elas vão acumulando débito técnico. Né? Então, uma empresa que está escalando, que nem a RD, já está crescendo também a dívida técnica junto. Né? Então, reforça também um momento que a gente precisa olhar para essa dívida técnica. E aí, o que é uma dívida técnica? Alguém sabe o que é dívida técnica? Qual a diferença de débito técnico? Dívida técnica, tá? Como é que surgiu a palavra technical debt, né? Debt. Foi cunhada pelo Ward Cunningham. Ele fez uma analogia muito com o sistema financeiro, né? Como se fosse pagar um empréstimo. Né? Quando eu faço uma dívida, quando eu assumo um empréstimo, eu tenho que pagar aquela dívida, certo? Se eu não pagar aquela dívida, ela incorre em juros. E esses juros, quando a gente tiver pagar, daqui a pouco ele vai ser mais custoso pagar esses juros do que o próprio empréstimo que eu fiz. Né? Então, ele fez essa correlação. Quando ele cunhou isso, ele estava fazendo essa correlação com o financeiro. Então, por isso que a gente chamou ela de dívida técnica e não débito técnico. Tá? Débito técnico, eu acho que a gente fala aqui no Brasil muito por uma questão de tradução. Né? Débito é dívida e não débito de débito, né? Cartão de débito. Né? E na RD, o que a gente entendeu? Né? O que é uma dívida técnica para nós lá? São pendências que geram impacto aí na performance do produto e qualidade e que tiram a nossa velocidade de desenvolvimento. Né? Mas é muito pressuposto dizer, pá, só essa frase define o que é. É muito grande, é muito mais que isso. Né? A mesma pesquisa da Reforge trouxe uma classificação de dívidas e é como a gente trabalha dentro da RD também. A gente traz para dentro do time como é que a gente classifica essas dívidas técnicas. Então, eu tenho dívida de manutenção, né, que é a dívida lá de não manter o trabalho de tecnologia atualizado. Eu tenho dívida de eficiência de desenvolvimento, né, não ter testes corretos, monitoramentos, alertas. Eu tenho dívida lá de estabilidade, que é o acúmulo de várias dívidas, vai gerando ali instabilidade no meu sistema. Dívida de segurança, né, vulnerabilidades aí que a gente precisa ser corrigidas. Dívidas técnicas de produto, que daí é realmente o impacto aí que o usuário consegue perceber, né, a lentidão no sistema, por exemplo. A demora para acessar a tela X. E dívida de decisão, né? Decisões do passado que a gente fez, que a gente tomou e que agora a gente está pagando o preço por ela. Né? Então, a gente precisa evoluir essa decisão. Tá? Martin Fowler trouxe esse quadrante aqui, quando ele fala de débito técnico, que para ser uma dívida técnica, no caso, que a gente deve assumir dívidas técnicas prudentes. E isso é a dívida técnica. Né? Quando a gente está conscientemente entendendo que a gente está assumindo aquela dívida técnica por um porquê e que a gente precisa pagar ela depois. Tá? Então, quando você não tem tempo para planejar,
você está sendo irresponsável na sua dívida técnica. Isso pode gerar muitos problemas muito maiores. Tá? Ou descuidado, você nem sabe o que precisa ser feito. Né? Então, a gente procura, e a gente leva isso muito intencionalmente para os times, como é que a gente consegue ser mais prudente e intencional na hora de fazer dívida técnica. Podemos fazer dívida técnica, mas de forma intencional, sabendo por que a gente está tomando essa dívida técnica. E assumir, qual é a consequência disso, tá? A consequência de a gente aumentar, de assumir a dívida técnica, a gente aumenta a velocidade no curto prazo, tá? Mas ela aumenta a complexidade do sistema e torna ele mais lento. Então, quando eu assumo, eu consigo reduzir o meu ciclo de aprendizado. Né? Eu consigo entregar, talvez, e responder ao mercado muito mais rapidamente e entregar algo para já testar, já conseguir colher um retorno do mercado, né, do cliente. Porém, se eu acumular demais essas dívidas e não tratar elas, eu vou ter um impacto nas funcionalidades atuais ou nas futuras, que eu ainda nem criei, porque talvez eu vou acoplar alguma outra funcionalidade nessa, que eu deixei ali um legado, instabilidade, incidente, perda de capacidade de manutenção, de velocidade, né? Necessidade de reescrever as coisas do zero, né? Que é que não tem que jogar fora e fazer de novo, né? Não tem como voltar. E gera desmotivação das pessoas engenheiras, né? Não quero mexer mais nesse código aqui, porque sempre que eu mexo, eu que tenho que resolver os problemas depois, né? E só um parênteses, né? A gente sempre deve tomar decisões de dívida técnica respeitando os princípios de engenharia, tá? Então a gente tem lá princípios, vocês podem consultar, procurar na internet, princípios de engenharia RD Station, vocês vão encontrar um artigo que fala sobre os nossos princípios. Então todas as nossas decisões são embasadas nesses princípios de engenharia. Bom, como é que a gente implementou então um ciclo intencional aí de trabalho para tentar atacar a dívida técnica da nossa empresa, tá? O que a gente fez? Vamos buscar dentro de casa o que a gente já tem, o que a gente já sabe, né? Quais movimentos já existiam, quais times já estavam fazendo isso bem e vamos aprender com eles, né? Um dos times usava uma metodologia de trabalho chamada Friday Ops. Friday Ops era o quê? Ela nasceu com o objetivo de ser um playground de engenharia, né? Um momento ali que os engenheiros iam ter um momento para testar experimentos, e porque dificilmente isso ia ganhar prioridade. Tá? Não foi o que aconteceu. Hoje eles estão conseguindo fazer isso, mas há 2 anos atrás, quando eles começaram esse movimento, eles tinham que resolver muito bug, muita dívida técnica ainda estrutural para conseguir chegar nesse nível. Né? Hoje eles já conseguem fazer esse playground de engenharia. Então a Friday Ops é um dia de foco total, tá? E o backlog é de issues de performance, escalabilidade, confiabilidade e previsibilidade. Tá? Ele é um tempo fixo, não negociável, então é toda sexta-feira. Não é obrigatória a participação do engenheiro, mas a gente recomenda. Então, no caso, se o engenheiro estava lá resolvendo um incidente ou resolvendo algo de operação mais importante, ele não precisava ir naquele momento, mas o restante da galera estava participando ali toda sexta-feira da Friday Ops. E a gente sempre priorizava issues menores, tá? Eram dívidas menores, pequenas, que podiam caber ali em 1 ou 2 Friday Ops, ou até de um dia, né? Então eram pequenas issues, pequenas dívidas, e que já ajudavam, aceleravam ali o processo em várias coisas, né? E o pair programming, né? Então eram 4 times, e todos os engenheiros de todos esses 4 times trabalhavam juntos. Então tinha muito pair entre os próprios engenheiros. Então um benefício legal desse modelo era a troca entre todo mundo dos times, tá? Então isso era bem bacana também. E olhando o mercado, como é que ele estava resolvendo isso? A gente encontrou outros experimentos que estavam rodando e a gente trouxe isso também para testar dentro da RD. Modelo Shape-Up da Bootcamp, né? Aqui foi uma inspiração, né? Fala lá de que a cada um ciclo de 6 semanas, né, eu faço um desenvolvimento de um produto e depois eu tenho 2 semanas aí para fazer um playground, para a gente resolver aquela nossa dívida técnica depois desse trabalho. Então eles fazem, né? Por que 6 semanas, né? Eles acreditavam que um produto pequeno ou médio pode ser entregue em até 6 semanas. Então eles planejavam o trabalho, focavam, e depois disso tinha um momento de troca de contexto. Acabei esse projeto, entreguei o valor que eu queria, engenheiros têm 2 semanas aí para trabalhar, para resolver um débito técnico, fazer um monitoramento que não tem, né? Ver o que está acontecendo no sistema, e depois a gente vai começar um novo projeto de valor. E notem, tá? Não é sprint, tá? Não tem nada a ver com isso. É Kanban, é só um modelo de trabalho, certo? O movimento inicial, então, um time começou a fazer esse teste, tá?
e gerou bastante aprendizado. Tá? Como é que eles começaram? A gente precisa melhorar a nossa gestão da operação. Essa foi a pergunta que eles lançaram lá. Né? Então, eles começaram a dar a visibilidade das dívidas técnicas. Colocaram, conscientizaram todo mundo, classificaram, e aí buscaram a compreensão dessa dívida. Né? Quais dívidas que estavam dificultando a nossa evolução de produto? E qual que ela tirava a nossa velocidade? Né? E entender o impacto foi o ponto-chave. Porque eles fizeram uma matriz, né, de valor e impacto, para entender esse débito técnico tem um valor maior e gera um impacto X. A partir disso, eles conseguiram entender quais eram as dívidas técnicas que eles precisavam atuar e que gerariam maior retorno para eles. Tá? Então começou o aprendizado, só que em vez de usar as 6 semanas, 6 semanas de ciclo de produto e 2 semanas de engenharia, aí eles entenderam que 3 semanas e 1 semana de engenharia era suficiente. Porque em 3 semanas eles já conseguem gerar um produto, gerar algo de valor para o cliente, e em 1 semana, né, a gente não alonga muito esse olhar para a dívida técnica, então ficou 3 semanas e 1 semana. Né? Então qual foi a nossa conclusão disso? Né? A gente, RD, propôs, né, essa liderança que estava ali discutindo esses pontos e vendo esses modelos, propomos criar momentos específicos para atuar na dívida técnica. Opa, foi longe. Desculpa. Para atuar na dívida técnica, reservando tempo aí para o time para atuar de forma intencional. Tá? O que a gente fez? A partir desses modelos, a gente criou, né, levou para os times de engenharia, os modelos. Ó, se você já não está trabalhando, não tem uma forma de gerir a sua dívida técnica, escolha uma dessas e comece a usar. Que é com a chancela da empresa. Escolha um dia da semana para tratar de dívida técnica e os outros 4 dias você vai trabalhar em produto. Ou escolha com o ciclo de algumas semanas e a partir de tantas semanas você vai fazer um ciclo de dívida técnica. Isso carimbado pela empresa. Então a gente está dando essa liberdade, dando esse caminho para vocês trabalharem. Ou o seu modelo, né? Caso já tinha um outro modelo funcionando dentro do time, mantém, não vamos mexer. Se já funciona, se a dívida de você já está controlada, não está aumentando, mantém. Mas se você não tem, use um dos modelos que a gente já viu que funciona. É um case bacana. Vocês podem aplicar também. Então, todos os times tinham que garantir isso, tá? Como forma de trabalho. Essa foi a diretriz, tá? Foi uma diretriz de engenharia e produto, né, alinhado com todos os PMs, alinhado com todos os engenheiros, com todos os principals, com todas as lideranças, heads. Todo mundo tem que garantir que tenha um espaço reservado para momentos específicos para atacar a dívida técnica. Né? Então, como essas pessoas engenheiras foram marceneiras, né? E a dívida técnica é serragem. Né? Então, tu não precisa limpar a dívida técnica a todo momento. Né? Tu vai fazer um móvel e depois você vai limpar para você construir o próximo. Né? Só para casar aqui com vocês, esse movimento, tá? Ele foi casado com um outro movimento que a gente estava fazendo sobre provisionar bons níveis de investimento, tá? Isso é para dar um contexto para vocês. Então a gente mudou a pergunta, né? A gente queria entender, né? Quando a gente fala de nível de investimento, a gente está falando o quê? Entender quanto a gente vai investir em cada iniciativa. Então a gente mudou essa pergunta. Em vez de quando ficar pronto, o que a gente consegue fazer nesse espaço de tempo? Vocês têm 3 semanas, o que vocês conseguem entregar para resolver esse problema ou para atacar essa oportunidade? E aí isso também colaborou para a gente ter esses modelos shape-ups funcionando. Tá? Deu certo ou não deu certo? A gente teve alguns aprendizados. Tá? A gente está conseguindo fechar mais do que a gente está conseguindo abrir, então a gente está conseguindo manter saudável. A gente tem algum exemplo aqui de latências que a gente resolveu. Né? E a gente entende que algumas coisas são fundamentais. Documentar e dar visibilidade é fundamental. Definir um processo de priorização das dívidas. Classificar as dívidas em grandes e pequenas. Né? E ter momentos específicos aí no planejamento para a gente falar sobre a dívida intencional e o impacto no produto e no negócio. Tá? E a priorização de dívidas grandes, principalmente, a gente lá tem que seguir o mesmo processo de nível de produto. Então, e a gente pode usar algumas perguntas. Né? Qual é a confiança? Né? Existe probabilidade disso acontecer, né? De ter um problema significativo a partir disso? Quanto tempo isso vai se tornar um problema? Né? Qual que é o impacto para o usuário? Né? Em sequência, será que a gente vai conseguir fazer o novo marco, fazer aquela nova entrega, se a gente não arrumar o que está em casa, aqui, arrumar essa dívida técnica? Né? E quanto dívida de acumulada a gente já tem em cima desse sistema, né? Desse trabalho?
Então, a gente também usa lá a matriz Gucci, né, para ter critérios de classificação claros, né? Então, todas as dívidas técnicas têm uma classificação de gravidade, urgência e tendência, e ela é atualizada conforme a gente vai recebendo feedback dos clientes. Então, se um cliente lá começou a reclamar, a gente vai lá e atualiza isso para ela chegar em um nível maior, e aí a gente vai conseguir priorizar ela na frente de outras, né? Isso o time vai fazer, tá? O próprio time faz isso. E qual é a responsabilidade, tá? A gente também entendeu que a responsabilidade de manter o ambiente saudável é de todo o time. Né? O tech leader, o team leader, vai cuidar para garantir o melhor uso do tempo do time. O tech leader tem que conhecer a dívida como o PM conhece o cliente, a necessidade do cliente. O PM tem que saber qual é o impacto dessa dívida para o cliente, para o negócio. E os engenheiros e designers têm que se envolver aí diretamente na solução. Né? Então, é colocar as cartas na mesa e discutir de forma ampla aí como a gente prioriza as demandas de dívida técnica. Tá? Benefícios, tá? Que a gente pode colher aí, que a gente já vem colhendo, tá? A gente desenvolve aí confiança no Codebase, aumenta a motivação das pessoas, a gente toma mais decisões conscientes sobre dívida técnica, desenvolve mais seguro, né? Mais seguros para assumir dívida, porque a gente tem um espaço ali para quitar depois. Tem um backlog controlado e saudável, tem equilíbrio entre evolução de produto e dívidas, né? A gente já abre espaço aí para ter um momento de criar um monitoramento, fazer alerta de operação. Talvez não tinha esse espaço junto ali com o produto. E deu a possibilidade também de fazer experimentações, que é um grande sonho ali dos engenheiros, fazer essas experimentações. Tá? E esse que foi o feedback de alguns engenheiros e PMs também, quando a gente fez esse movimento, levou esse movimento. Meu sonho está se realizando. Né? Isso me conforta. Ali eu nunca havia trabalhado numa empresa com tempo exclusivo para dívida técnica. Né? Então, isso foi um feedback quando a gente estava apresentando esse movimento, quando a gente estava mostrando que eles deveriam fazer, ter esse momento intencional para tratar a dívida. Tá? E como é que você pode iniciar esse processo na sua empresa? Não tem mágica, tá? Lá na frente, no início tinha uma mágica ali, né? Não tem mágica, tá? Você precisa dar intencionalidade. Você precisa ter claro, primeiro, o conceito do que é dívida técnica na nossa empresa, o que é bug, o que é operação. Então, tenha playbooks. Nós temos playbooks já consolidados, que a gente leva toda essa informação para toda a organização. Né? Procure dentro de casa modelos de trabalho que já funcionam. Tá? Então, se já tem um modelo na sua empresa que funciona, use aquele modelo. Talvez seja o melhor modelo para o seu cenário. Não tenta trazer algo, talvez, que não vai funcionar. Ou experimente que nem a gente experimentou. Pegue o modelo, experimente um time, colha resultados e ver se você aquele modelo vai servir para você. Criar consciência sobre o problema e dar visibilidade de toda a organização. Tá? Então isso é importante. Todo mundo tem que entender e tem que visualizar essa dívida técnica. Tem que entender por que ela está ali e por que gerou ela. Tá? Então tem que gerar essa consciência também. Envolver a alta liderança na organização da discussão. Tá? Todos têm que estar envolvidos, tanto operação, tecnologia, produto, alta liderança, heads, C-levels, né? Tech leaders, principals. Toda a galera tem que estar envolvida nessa conversa. E foi o que a gente fez, tá? A gente abriu um grupo no Slack, conversou, trocou várias ideias e chegou nessas diretivas, tá? Sugerir modelos, estabelecer frequência e deixar os times se organizarem em torno disso, tá? Então a gente só sugeriu, colocou a nossa intenção e eles vão se organizar a partir disso. Né? A gente não forçou ninguém a usar ou não usar, mas vocês têm que ter um momento para cuidar disso. Definir indicadores de sucesso claros para essa iniciativa. E atrelar uma métrica de controle e influência, né? Como performance, latência, suporte. Como é que a gente consegue conectar isso com uma métrica para nos ajudar também, tá? Fazer checkpoints frequentes para acompanhar os resultados e reforçar esse comportamento. Então, a cada todo mês você vai ter que ter um momento onde você vai falar disso. Ou com o time, quinzenalmente. Então, tem esses momentos para falar. Mestre, gerencie e gere discussões para melhoria contínua. Kanban, né? Medir e gerenciar o fluxo. Vamos gerenciar, vamos conversar, vamos ver o que a gente precisa melhorar. Talvez esses modelos vão evoluir, ou vão para outros modelos. Tá? E em base decisões de assumir dívida técnica dos princípios de engenharia da sua empresa. Beleza? E aqui é débito técnico, né? Mas foi o Pablo Silva, do Head de Produto do iFood, que falou. O débito técnico de hoje é a urgência de amanhã. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, temos 1 minuto. Alguém quer fazer uma pergunta? Para o Alan?
Sim? Oi, Alan. Obrigada por essa apresentação. Foi muito bom ouvir você falar sobre isso. É muito bom porque eu estava passando por uma situação muito parecida lá no time que eu estava, um tempo atrás. E uma dica que eu queria sua, ou saber se vocês pensaram também dessa forma, é que dívida técnica é uma parada que está ali sempre, né? Ela sempre vai estar ali, a gente vai ter que lidar com ela de alguma forma. Mas em relação ao volume dessas coisas, né, que elas aparecem, vocês pensaram em alguma forma de tentar reduzir o volume que essas coisas aparecem em alguma frequência? Porque elas sempre vão estar lá, né? Mas como a gente faz para diminuir a quantidade de dívida técnica que a gente recebe, né, com certa frequência? E acredito que isso está muito atrelado à qualidade das coisas que a gente faz ali no dia a dia. E o quanto que essas coisas voltam para a gente depois, né? A gente costuma, por exemplo, a matriz Gucci, que eu mostrei ali, é uma forma que a gente controla se o nosso backlog está grande ou não, se a gente tem que atuar mais ou não. Então, quando a gente tem a somatória desse Gucci total, vai nos dar um indício de que a dívida técnica está muito grande e a gente vai precisar atuar. E aí a gente vai fazer um esforço adicional para resolver. Então, a gente tenta ter uma referência que seja bom para aquele contexto. Então, por exemplo, em um contexto lá, vamos dizer, por exemplo, é 2.000 pontos. Se passou desses 2.000 pontos, a gente está com a dívida muito alta, a gente vai precisar parar o time para resolver. Se a gente está abaixo disso, a gente está controlando ela, né, ao longo do caminho. Então, a gente não precisa resolver ela de dívida zero. Não é isso que a gente quer também. A gente só quer manter ela em um nível estável e que a nossa engenharia esteja saudável. Então, a gente define nível de referências que vão nos ajudar a entender. Se está até aqui, está saudável. Se não tem Gucci's muito altas, também está saudável. Então, vamos conviver aqui e vamos tratar outras coisas, porque, né, olhando dessa forma. Então, é uma forma que você pode fazer também, ter uma métrica nesse sentido. Tá? Isso, gente. Encerramos, então. No final da sala, a gente tem o feedback. Se vocês puderem deixar para a gente. Agradecemos aí ao Alan. Valeu.